Oi, gente, estamos aqui no nosso 16º episódio do nosso podcast Papo de Leitor. Estamos quase na metade dos nossos episódios e a gente cumprimenta aí quem está acompanhando essa saga leitora de apresentação de indicações de leituras diversas feitas aqui pelos alunos da ETEC de Registro, no nosso projeto da Biblioteca Ativa, da nossa sala de leitura da nossa escola. E eu sou a professora Paloma, né, que vocês já estão acompanhando aí em mais de 15 episódios. E hoje nós vamos estar aqui com a Carolina e com o João Marcos. Tudo bem, gente? Como que vocês estão? Carol? Eu estou muito bem, professora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. João Marcos, tudo bem? Tudo bem, Sora? Oi para todo mundo que está ouvindo. Então, hoje nós temos duas obras que me parecem ser obras muito interessantes, né? A gente tem A Cidade dos Ossos, com a Carol, e a gente tem O Guardião do Tempo, com o João Marcos. Eu vou começar com a Carol. Carol, fala um pouquinho, quem que escreveu A Cidade dos Ossos, quando foi escrito, para a gente entender um pouco melhor essa obra. A Cidade dos Ossos, é um livro, numa saga de livros de instrumentos mortais. Ela foi escrita por Judith Wilmette. Ela é mais conhecida e também está como autora do livro Cassandra Clare. A autora nasceu no dia 27 de julho de 1973 em Teherã, no Irã. Ela é escritora de vários best-sellers, mas a saga mais conhecida dela é Instrumentos Mortais. Entendi. Então, ela é uma escritora iraniana, interessante, né? Porque nos nossos episódios a gente tem visto bastante escritor inglês, americano, né? Tivemos um uruguaio, não, um chileno, se eu não me engano, há um tempo atrás, mas é a primeira escritora árabe, né? Que a gente, do mundo árabe, pelo menos, né? Que se eu não me engano, a gente está vendo aqui, né? O seu livro, ele é o primeiro, então, de uma saga, assim? Quantos livros compõem essa saga, da qual seu livro é o primeiro? É um livro de uma saga, e se eu não me engano, tem 7 livros, 6 livros. Não, são 6 livros, desculpa. São 6 livros no total. Sim, esse é o primeiro. Ela foi lançando assim, um por ano? Foi assim que ela foi lançando a saga dos livros ou foi de outro jeito? Foi mais ou menos por aí. Ela foi lançando mais ou menos um por ano. Às vezes ela pulava um ano, às vezes ela pulava 2, depende do livro. Por exemplo, A Cidade dos Ossos foi lançada em 2007 nos Estados Unidos e em 2010 no Brasil. Entendi. E conta mais um pouquinho. Ela tem essa saga de livros. Tem mais algum livro dela que foi publicado, ou ela está trabalhando ainda nessa saga? Já fechou, né? Você falou que são 6 livros, né? Só, né? Sim. Só, né? Eu sei que 6 livros não é pouco, Paloma, mas entendo, mas são 6 livros, né? Ela fechou essa saga, né? Sim. Mas pelo que eu vi, ela está trabalhando em uma nova saga de livros que eu acho que trabalha no mesmo mundo de Instrumentos Mortais. Porque ela já tem outra saga completa que meio que mistura esse mundo de Instrumentos Mortais, que se chama As Peças Infernais. E, se eu não me engano, eu vi que ela está trabalhando em uma nova saga que se chama Artifício das Trevas. Eu estou procurando ler, mas eu ainda não consegui achar nenhum livro na região para comprar. Entendo. Então, assim, o estilo não, mas o gênero que ela usa é sempre dentro dessa linha do... Será que eu posso chamar de terror, Carol, ou não?
Olha, eu acho que poderia chamar mais de sobrenatural, porque não tem, tipo, um terror Entendo. psicológico ou alguma coisa que dá medo. A não ser que Hum. você tenha medo de vampiros e lobisomens, mas tirando isso, Ah, entendi. Então o universo dela gira em torno dessas criaturas fantásticas, assim, né? É isso. sim, é. Sim. Agora, deixa eu perguntar para o João. João, quem é o autor de Guardião do Tempo? Quando foi lançado? É, Guardião do Tempo foi escrito por Mitch Albom e publicado pela primeira vez em 4 de setembro de 2012. Mitch Albom é um escritor, músico e jornalista americano. Ele nasceu em 23 de maio de 1958 e escreveu 8 obras, entre elas O Guardião do Tempo, A Última Grande Lição, Por Mais um Dia, entre outras. Suas obras são em sua maioria romances e variam entre livros de ficção e não ficção. E eles também sempre fazem o leitor refletir um pouco sobre as pequenas coisas da vida. E o livro, João, ele tá dentro assim de também como o da Carol dentro de um universo, ou ele é uma história separada, independente de outras histórias? Ela é uma história independente, ela não tem relação com as outras obras dele. Interessante. Agora, gente, eu queria saber um pouquinho mais sobre a história, né, do livro de vocês. Vou começar com a Carol. Carol, mais ou menos assim, eu sei que é uma saga, então muita coisa a gente não vai conseguir entender da história toda, porque é o começo de uma história, mas sobre o que fala o seu livro, conta a história de quem? Bem, como já foi dito, esse é o primeiro livro da série e nesse livro é contada a história de Clary Frey. Ela é uma adolescente e que está completando os seus 16 anos e ela e o seu amigo Simon decidem ir numa boate, numa casa de shows chamada Pandemônio. Nessa boate, ela vivencia um assassinato, que ela imagina ser o assassinato de uma pessoa, só que quando ela presencia o assassinato, ela pede para o Simon chamar o segurança. Só que quando o Simon e o segurança chegam onde ela estava, ninguém vê nenhum corpo, ninguém vê nenhum assassino, ninguém vê nada. Só ela que está vendo aquilo. E mais pra frente, depois, ela reencontra o assassino que se chama Jace, que tem mais ou menos a idade dela. E aí ela descobre que quem ele tinha matado era um demônio. Deixa eu perguntar E uma coisa. A história, ela fica claro na história onde se passa isso? É numa cidade real? É numa cidade fictícia? Como é que é? então, desculpa, a história se passa em Nova York. Ela se Nossa! passa sua maior parte do tempo em Nova York. E eles são meio adolescentes, assim, né? Você falou na faixa, assim, da idade de vocês ou um pouco mais velho? Não, eles estão entre 16 e 17 anos. Entendi. E aí ela reencontra o cara que ela viu assassinando e descobre que o que foi assassinado foi um demônio, é isso? É, exatamente isso. Para ser mais específica, para ser mais específica, o Jace, já dando spoiler, posso dar um spoiler? Pode, né? Fazer o quê? O Jace, ele é o que eles chamam nesse mundo de caçador de sombras. Eles caçam demônios que vêm de uma outra dimensão, de uma dimensão demoníaca, para esse mundo. E eles matam esse demônio porque esses demônios causam o caos no mundo. Mas vem cá, essa explicação é o narrador que dá ou é ele que conta para a menina? É ele que conta pra menina. Logo Eu nesse, acho, né, quando ele vai explicar que ele não estava matando ninguém, que ele estava matando um demônio, aí ele mesmo explica que ele é um caçador, assim, assado. na verdade, o Jace, ele tem meio que
eu não sei se pode dizer isso, mas ele não explica, tipo, tudo direto. Ele demora um pouco para explicar o que eles são. E, na verdade, sendo mais exata, quem explica para ela que, na verdade, eu já tô pulando um monte de parte. Bom, quem explica para ela é um cara chamado Rod Starkwater, que é um cara que ele é o diretor do instituto onde o Jace vive junto com o Alec e Isabelle Lightwood, que são amigos dele. Entendi. Bom, e aí, quando ele conta que o que ele matou foi um demônio, quando ela entende, pelo menos por alto, que o que ele matou foi um demônio, o que acontece? Ela acha que ele tá louco e que ela também tá ficando louca. E, na verdade, ele meio que conta pra ela isso num café. E que ela tava com uma espécie de café com um show, sabe? Aqueles cafezinhos que tem shows. E que ela foi junto com o amigo Simon dela. E aí, quando ele conta pra ela, ela sai desse lugar, deixa o amigo dela pra trás e sai. E ele segue ela. Aí no meio disso, ele fica seguindo ela e eles vão parar num beco, se eu não me engano. E a mãe dela começa a ligar pra ela, tipo, e liga várias e várias vezes, até que uma vez ela atende a mãe dela e fala que já tá indo pra casa, porque antes a mãe dela e ela tiveram uma briga, mas e aí ela fala que ela já tá voltando pra casa e a mãe dela fala que não é pra ela voltar pra casa, que não é pra ela voltar pra casa de jeito nenhum e que é pra ela ir atrás do Luke, que é um amigo da mãe dela, que a Clary meio que considera como um pai. E a mãe dela. Só que a Clary, tipo, ela fica preocupada com a mãe, não obedece e volta pra casa. E ela sai, tipo, correndo, tipo, ela não se importa com o que o Jace tá falando, sai correndo de volta pra casa e o Jace corre atrás dela. E quando ela chega lá, ela é atacada por um demônio Ravenir, que é uma espécie de demônio que é apresentada no livro, que ele muda de forma. E o Jace meio que, tipo... O Jace ajuda ela, tipo, protege ela do demônio, mata o demônio e leva ela para esse instituto. E nesse instituto, ela meio que descobre o porquê que o demônio estava atrás da mãe dela e descobre várias coisas que ela, tipo, nem podia imaginar que existiam. E nisso ela vai se envolvendo nesse mundo que é chamado de mundo das sombras, onde existem anjos, demônios e criaturas sobrenaturais e em aventuras que na minha opinião, não são para uma adolescente da idade dela. Então são muito pesadas para adolescente, é isso? São, porque no meio do caminho ela vai se envolvendo numa guerra e tudo mais. Entendi. Bom, para quem gosta desse gênero, né? Porque você começou a dar a sequência lá dos seres, e eu falei, meu Deus, mas não vai acabar nunca essa sequência, no sentido assim, porque o que a gente está acostumado é assim, ou é um universo que só tem vampiro, ou é um universo que tem vampiro e lobisomem, mas assim, aí tem vampiro e fada, entendeu? Tem lobisomem e tem anjo, e tem demônio e tem... Então, assim, é a dose certa para quem gosta desse mundo, desse universo, é a dose certa porque tem todos os seres fantásticos no mesmo lugar, né? Muito, muito legal para quem gosta desse gênero, né? Sim. Agora, vamos ver se na história do João Marcos tem algum ser desse mundo fantástico aí. João, como que é a sua história, a história do seu livro? Esse livro intercala entre a história de 3 pessoas. Dor, que foi o primeiro homem a contar o tempo. Sarah Lemon, que é uma adolescente depressiva e acima do peso, que sofria muito bullying na escola, né? E Victor Delamonte, um milionário, egoísta e egocêntrico, que estava com câncer terminal e estava prestes a morrer, né? Dor, desde pequeno, gostava de contar, e com o passar do tempo ele acabou descobrindo que podia contar os dias e meses, e também que podia marcar o tempo. E por conta João, disso...
Deixa eu só te perguntar uma coisa. No livro, fica claro onde se passa a história, em que época? É, como que a gente sabe que esse cara é o primeiro cara que contou o tempo? Como que isso acontece? É que se passa numa época bem da antiguidade mesmo, que eram umas casas bem simples, as pessoas elas caçavam, essas coisas, Mas não, bem não, não define direito assim o lugar nem a época exata. Só tem não, época exata não. só tem meio que uma vibe assim, Idade Média. É isso, mais ou menos? Ou a gente, pela ambientação, dá a entender que é anterior ainda à Idade Média? Que dá a entender que é praticamente que faz, não sei explicar muito bem, é que faz muito tempo, é muito antigo, né? Porque, por causa que eles mostram como é bem simples a vida dele. Entendo. E esse personagem, o Dor, ele tá nesse cenário bem antigo, e tal. Os outros dois personagens que você falou, que é uma adolescente e o milionário, eles estão no mesmo ambiente? Não, né? Não, eles estão no tempo atual, Ah, no caso, século entendi. XXI. Sim. Então começa a contar a história do Dor, bem assim lá antigamente. E aí, depois que vem a história do milionário e a história da adolescente, é isso? Ele vai intercalando entre essas Hum, histórias. que interessante. E é assim, cada capítulo foca num personagem, mais ou menos assim? Ele mais ou menos, ele primeiro foca no Dor, depois na Sarah e depois no Victor, mas é mais ou menos assim, mas às vezes pode acabar, às vezes muda um pouquinho também. Entendi. Bom, então vamos continuar. Tá lá o Dor nesse ambiente que a gente entende que é um tempo muito antigo. E você falou que ele gostava de contar. Como assim? Vamos lá. Ele contava o tempo os segundos que passavam enquanto ele estava correndo, com os dedos, ou ele, quando ele estava fazendo tudo que ele fazia, ele contava o tempo. Entendo. Mas por que você falou que ele é a primeira pessoa a contar? Eu não, como que a gente fica sabendo que ele é a primeira pessoa a contar o tempo? Como que o livro trabalha essa questão? No segundo capítulo do livro ele fala assim, que ele é a primeira pessoa da Terra a tentar fazer isso, contar, criar números, essas coisas. Entendo. Então parece que é uma história que se passa assim antes mesmo do que a gente entende como civilização. É muito, 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 muito antes da Idade Média, né? A gente meio que colocou a Idade Média como um parâmetro, mas é muito anterior a isso. Tá, e aí, como que ele vai fazendo isso? Como se desenvolve um pouquinho da história dele? Não conta muito, mas como que vai se desenvolvendo a história desse ele era uma criança, né? Quando ele começa a querer contar as coisas, é isso? Ele era uma criança. Daí, que desde quando era criança ele gostava de contar, né? Daí ele descobre que pode contar os dias e os meses, e também que ele podia marcar o tempo. Daí, por conta disso, quando ele conta os tempos por muito tempo. Ele até chegar, até quando ele fica adulto, ele tá sempre contando o tempo. Daí, por conta disso, ele acaba virando o pai do tempo e sendo condenado a. O senhor pode voltar? É que eu acabei me confundindo. É, Pode. Começa de novo, começa dessa parte aí. Desde criança ele gostava de contar, e quando ele foi adulto, daí, vamos lá. desde criança, 3, 2, 1. Desde pequeno ele gostava de contar o tempo e acabou descobrindo que podia contar os dias e também que podia marcar o tempo, né? Por conta disso, quando ele é adulto, ele acaba virando o pai do tempo e sendo condenado a ficar 6.000 anos preso numa caverna, onde ele não envelhece
e é obrigado a ouvir as vozes das pessoas pedindo por mais ou por menos tempo. Depois que passa os 6.000 anos, ele recebe uma missão, onde ele tem que voltar à Terra e ajudar duas pessoas, uma que pedia por mais tempo, por mais, e outra por menos tempo. Essas pessoas são o Victor Delamonte, que ele estava buscando a imortalidade, né, por conta do câncer terminal, e a Sarah Lemon, que estava quase desistindo da vida por conta do bullying que ela sofria, né? Daí a missão de Dora é ensinar esses dois o verdadeiro significado do tempo, para conseguir salvá-los e também salvar a si mesmo, né? Daí para ele conseguir seguir o próprio destino dele. Entendo. E aí ele meio que aparece mesmo para essas pessoas, meio como se fosse um amigo, alguma coisa, ou ele é meio que mais uma influência assim, quase sobrenatural, assim? Quando ele chega nessa missão, ele fica observando os dois de longe, para entender um pouco mais sobre a vida deles. Mas depois de um tempo ele começa a se aproximar e conversar com eles. Entendo. E aí ele vai, como você falou lá no começo, vai tentar ensinar o valor do tempo para cada um deles. Muito interessante também. Também é uma história fantástica, né? Não é uma história realista, mas é uma história muito, muito interessante, né? Sobre o valor do tempo, como a gente aproveita a nossa vida, é muito interessante. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Vou começar com a Carol de novo. Como é que você chegou a esse livro, Carol? Você já conhecia a saga toda? Foi por indicação? Como que você... por que você leu esse livro? Então, eu li esse livro porque eu estava viajando para casa do meu pai e eu estava entediada e eu encontrei na estante de livros que eles têm e o título me chamou a atenção, Instrumentos Mortais. Eu pensei, sei lá, deve ser legal. Aí o título me atraiu e eu comecei a ler. Eu já tinha visto o filme, mas eu não tinha me interessado muito quando eu vi o filme. E eu não tinha, não tinha ligado o nome do filme ao nome do livro. Entendi. E você acha melhor, você continua com a opinião que é melhor ler o livro ou você sugeriria a pessoa assistir o filme também? O que você acha? Na verdade, sem querer falar muito mal do filme, mas eu daria a sugestão da pessoa descartar o filme, porque ele não é... Ele tem um mundo, ele traz um pouco do mundo de Instrumentos Mortais, mas parece que ele bagunçou toda a linha da história, sabe? E é comum isso, né, Carol? De você assistir o filme e ficar com muita raiva porque o filme não tem nada a ver com o livro, né? Sim, sim. E também tentaram fazer uma série. Por mais que eu acho que a série chega mais perto, assim, do que acontece realmente no livro, eu ainda também não acho muito bom. Mas isso acontece muito com vários filmes diferentes. Eu acho que a própria experiência de você assistir o filme, eu adoro assistir filme, todo mundo gosta de cinema e tal, mas são experiências diferentes, né? Não é que uma é superior à outra, nada a ver, são só diferentes, né? Quando elas se aproximam por conta de você fazer um filme baseado numa obra da literatura, enfim, você sempre corre esse risco, né? Porque é um desafio muito grande, né? Você colocar 300 páginas em 2 horas é um desafio muito grande. Fora que a experiência da leitura, ela é mais individual, né? Ela tem... O livro, ele comunica, né, coisas que o filme tem que deixar nas entrelinhas, né? E são experiências muito diferentes. Ambas são maravilhosas, mas são experiências diferentes mesmo, né? E aí, de bobeira, eu acho interessante isso da leitura também, né? Você estava de bobeira, meio entediada, viu um livro na estante, pronto. Achou um livro que você gosta, que você quer seguir, né? Quer ler a saga toda, né?
a experiência leitora é bem legal, né, nesse sentido, porque ela pode ser surpreendente, né? Às vezes aquele livro que você vai ler por ler é um livro que te surpreende, que faz você se apaixonar por ele, né? É muito, muito legal isso que a literatura pode fazer, né? João, por que você leu O Guardião do Tempo? Foi indicação de alguém? Como é que você chegou a esse livro? Eu estava procurando um livro para ler, né? E minha mãe acabou me recomendando muitos livros desse autor. E eu acabei escolhendo esse para ler primeiro, mas com certeza acaba lendo os outros, né? É, Esse livro eu escolhi para apresentar esse livro porque ele tem uma leitura bem rápida e cativante. Também tem uma ótima mensagem, né, sobre o tempo, sobre o significado do tempo. Além de o livro ter uma linguagem fácil de ser entendida e um roteiro que sempre faz o leitor ficar curioso, né, porque vai acontecer no próximo capítulo. Muito legal também isso, né? E a gente conseguir, eu já falei isso em outros episódios, né? Quem está acompanhando a gente episódio por episódio vai lembrar. Já tinha comentado isso, como também a questão da literatura é bacana, no sentido de que ela pode proporcionar uma troca entre as pessoas da família, né? É tão legal, né, quando alguém da família diz assim, pô, eu li esse livro, pô, esse autor é super legal, leia também, e depois você comenta, né? Eu me lembro disso na minha adolescência, né, que todos os irmãos moram juntos e eu e minha irmã do meio, né, sempre gostamos muito de ler e a gente tem a idade muito próxima, então a gente lia, é tão interessante, a gente lia os livros e depois a gente criava códigos assim, meio expressões, meio assim, que só a gente entendia, porque a gente virava e falava assim, fulano parece tanto com tal personagem, né? E aí, sabe, eu lembro bem que a gente leu Demian do Hermann Hesse, e é um clássico tal, né? Hermann Hesse, não sei o quê. Tinha um personagem chamado Sinclair, e ele era tinha umas características lá que eu não vou poder dizer, mas o livro é maravilhoso, é Demian do Hermann Hesse. E eu lembro que eu e minha irmã a gente falava assim, ai credo, fulano tá tão Sinclair hoje, né? Ai, fulano parece o Sinclair, porque há essa troca, né, dessa experiência leitora na família, eu acho super legal. Então, assim, o fato da sua mãe ter te indicado, falando sobre o autor, poxa, que interessante, né, que legal a literatura proporcionar essa troca de experiência, né, entre as pessoas da família, né, é muito legal mesmo. O João, ele falou, né, um pouco por que ele gostou do livro, porque traz a mensagem da questão do tempo, porque é um livro envolvente, porque é fácil de ler e tal. Agora, Carol, por que você gostou tanto do seu livro a ponto de você querer apresentar esse livro para todo mundo aqui no podcast? Bem, eu gostei do livro porque a autora conseguiu mesclar muito bem o nosso mundo real, que no caso seria o mundo real em Nova York, com o mundo que ela criou, que é o mundo das sombras, que é esse mundo fantástico, cheio de seres sobrenaturais, e que nós, entre aspas, nós humanos, não saberíamos que ele existe. Eu também, a autora conseguiu fazer a gente se apegar à história e se apegar aos personagens, para tentar descobrir o que acontece depois, e você fica com vontade de sempre saber o que acontece depois. Sempre quer saber o que acontece, mas você também quer descobrir mais sobre esse universo. Porque nem tudo sobre o universo que ela criou, que é esse universo do mundo das sombras, ela explica nessa saga de livros. Tanto é que ela criou outras que explicam mais e mais. E sempre tem mais para se aprender sobre esse universo. Eu acho que é isso que eu mais gosto em toda nessa saga de livros e em outras sagas de livro que ela criou. É muito legal isso também, né, de você se apegar ao personagem, né? Isso é resultado do talento do escritor, né? O escritor, ele pode fazer a gente detestar um personagem ou pode fazer a gente adorar o personagem, torcer por ele, mesmo ele sendo vilão, por exemplo, entendeu? Isso é muito do talento, do jeito como o personagem é construído, né?
Então, há personagens pelos quais a gente se apaixona e eles ficam como se fossem nossos amigos e a gente torce por eles. E aí, eu não sei se isso acontece com vocês, mas quem lê muito fica assim, quando você está lendo um livro, você começa às vezes a usar dentro da cabeça, assim, trejeitos do personagem. Você começa a falar como personagem, pensar como personagem, quando você está muito envolvido com o livro, né? Essa é uma experiência muito interessante também. Principalmente porque os personagens, eles criam uma vida, nossa, muito real, né? Parece que eles existem de verdade. Não importa se ele é um lobisomem em Nova York, entendeu? Ele parece que existe realmente. Essa magia dos livros é uma coisa impressionante, sensacional, né? Bom, o que vocês gostariam assim de destacar? Tem alguma coisa que vocês ainda gostariam de destacar sobre o livro de vocês para convencer quem está nos ouvindo a ler esse livro? Carol, João? Eu acho que não tem muito o que acrescentar, né? Mas eu tenho certeza que quem lê não vai se arrepender, que é uma leitura muito legal. Não tem muito que eu possa acrescentar, sem dar spoiler do livro, mas eu gostaria que as pessoas lessem, que elas lessem com muito detalhe, porque esse foi um dos livros que me inspirou eu sempre gostei muito de ler, mas esse foi um dos livros que me incentivou a ler mais, mais e mais, e a não parar de ler. Que legal, né? É muito legal quando você se apaixona por uma obra. Não interessa que tipo de obra que é, né? Mas você se apaixonar por uma obra é sempre instigante, preenche o nosso tempo de uma maneira super saudável e melhora a nossa imaginação, nosso vocabulário, faz a gente refletir sobre as coisas que nem o João falou, né? Faz a gente se divertir. E é um divertimento super saudável, super construtivo, né? Isso é muito legal. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito você, Carol, você, João Marcos, pela apresentação, por dividir com a gente essa experiência de leitores que vocês tiveram com os livros de vocês. E vocês estão de parabéns. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Até um próximo episódio com mais livros. Até já. Tchau.